Olá, como vai você? Como é que está você? Graças a Deus, né? Tá tudo bem. Hoje nós voltamos a falar de fé, né? Nós queremos saber como vem a fé. Hoje é o nosso quinto vídeo. E para começar, eu quero ler Hebreus 11:6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba que ele é galardoador dos que o buscam. Então, aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Deus é galardoador daqueles que o buscam com fé. E você sabe o que é galardão? Galardão é recompensa, é salário. Então, Deus paga um salário bom para você, se você se dirigir a Ele com fé. A recompensa é firme e boa. Porém, temos que falar a linguagem do reino dos céus. Qual é a linguagem do reino dos céus? É a linguagem da fé. Nesse reino, sem a fé, nós não temos comunicação. É como se você fosse daqui para os Estados Unidos e não soubesse inglês. E aí, talvez você tentasse se comunicar com mímica. Não, mas a palavra da fé é clara. É a linguagem da fé desse reino onde nós vivemos. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E nada receberemos, nenhuma recompensa do Pai, se não entrarmos na sua presença com fé. Hoje nós vamos falar também de confissão, fé e confissão. Você vai saber a importância da confissão. A confissão vai auxiliar na sua fé, vai chamar à existência aquilo que você não vê. E, portanto, quando você ora a Deus por algum motivo, você tem que considerar que já recebeu e continuar confessando aquilo que você já recebeu. Ninguém viu, apenas você vê pelos seus olhos da fé. Vamos ver o que é que a palavra fala sobre confissão. Entre outros versículos, eu escolhi o de Hebreus 3:1, que diz assim, né? Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então Jesus, ele não terminou as suas atividades espirituais. Jesus, ele cumpriu, né, o propósito da salvação, nos resgatando na cruz, através da propiciação, a oferta do seu próprio corpo, né? E ele concluiu a obra da cruz, ressuscitou. Jesus de carne e osso agora está ao lado do Pai. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então Jesus está intermediando os homens, os seus filhos, junto ao Pai. Nós ainda tropeçamos, né, em muitas coisas, até pecamos por acidente. E justamente aí entra a função do sumo sacerdote. Ele não quer deixar você com a consciência de pecado. E ele, então, a palavra diz que que nós devemos confessar os nossos pecados a Cristo, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então o homem, quando peca, o justo, quando peca, ele se ressente. E é isso que leva ele a pedir o perdão, né, de Jesus. Jesus, ele está disposto a te perdoar, tirar sua culpa de pecado e lhe reconciliar sempre junto ao Pai, como filho amado, sem empecilho nenhum para as suas orações.
Então, o que é confissão? É falar o que Deus diz. Confissão na Bíblia é falar o que Deus diz. É concordar com Deus, reconhecer a sua palavra. Isso é confissão. Nós, às vezes, conhecemos confissão na Bíblia apenas como confissão de pecado, né? Onde você revela a parte sua negativa, né, para Deus. Deus sabe, mas você confessa. Mas a confissão não é só isso, não. A confissão, ela é mais positiva na tua vida inteira do que a confissão negativa. É o positivo que sai da sua boca que vai gerar a sua vida espiritual. Muitas vezes nós somos surpreendidos com a confissão negativa saindo dos nossos lábios. Por exemplo, você pode dizer assim, ó, eu não posso fazer isso. Quando você diz assim, sabe o que acontece? Uma onda de dúvida abraça você. Aí você fica realmente sem possibilidade de fazê-lo. Você precisa entender que é o seguinte, a dúvida e a fé são dois extremos. A fé vem dos céus, a dúvida não vem dos céus, vem das trevas. E interessante que Satanás, ele sabe disso talvez mais do que você. Porque se uma pessoa, se um homem ou uma mulher tiver fé, ele acaba, né, com o reino das trevas. Ele faz uma destruição do ambiente onde ele está, uma destruição espiritual, né, benéfica ao reino de Deus. Então, Satanás reconhece isso e manda dúvida para você. E a dúvida e a fé estão juntas, apesar de serem opostas, mas eles estão bem próximos. E tudo vem na batalha da mente. Você sabe que a mente é o local da batalha espiritual, da decisão espiritual. É por isso que a Bíblia clama sempre por termos a alma salva, pela lavagem da palavra. Porque quando nós renovamos a mente passa a ser um aliado do Espírito. E as coisas do Espírito chamam para as coisas espirituais, né? As coisas da carne chamam para o corpo, das coisas que não agradam a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar sempre em Espírito. Então a confissão negativa está muito próximo, mais próximo do que você imagina. Você diz assim, eu fui derrotado. Aí você, naquele momento, a derrota invade de uma forma impressionante o seu ambiente. Aí vem a dúvida. Você diz assim, eu não tenho fé, eu não possuo fé para isso. Então a dúvida invade, né, o seu coração e você se sente realmente fracassado. Quando nós falamos, nós dizemos que tememos, que temos medo, o temor nos invade. Cuidado com o que sai da tua boca. Você entende que dos nossos lábios pode sair a palavra de vida e de morte, diz lá o provérbio, e é verdadeiro, né? Nós podemos promover a vida ou promover a morte através da nossa língua. E lá em Tiago, ele diz que a língua pode destruir uma floresta. Imagine o que a língua também não pode destruir uma outra vida, né? Por isso nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca, sempre preservando a nossa boca para sair a confissão positiva. Vamos falar mais agora da confissão positiva. O que é confissão positiva? Aquela palavra que eu li lá em Hebreus 3:1, onde Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Sabe o que é confissão? É afirmar o que cremos. Então, em que você crê? É nisso que você se afirma, confessa. A confissão positiva é você
crê na palavra de Deus como ela é. Então, o assunto principal da sua boca é a palavra de Deus. Quando se trata de uma confissão das promessas de Deus, você não deve aceitar nenhuma outra palavra se não for a palavra de Deus. É por isso que nós devemos orar a palavra de Deus. João disse, né, que Deus só ouve a oração se for da vontade de Deus. Então, nós concluímos também que muitas orações são perdidas porque não representam a vontade de Deus. Você sabe qual é a oração que, sem dúvida, é da vontade de Deus e Deus ouve? É quando você ora a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. E você certamente está orando conforme a vontade de Deus. Está fazendo, então, aí uma confissão positiva da palavra. Inclusive, falar em confissão negativa, não aceite a fonte de confissão se a fonte não for de Deus. Porque às vezes vem palavra negativa, aí você aceita aquilo como o último diagnóstico. Por exemplo, o diagnóstico médico pode dar um prazo de vida a você ou então um parente que você ora, você está intermediando a Deus, então ele dá assim, ele terá 3 meses de vida. Esse não é o último diagnóstico. O médico é médico, nós respeitamos, né, e vamos até lá também, porque não precisa de médico senão os doentes. Nós queremos que os médicos curam. Se ele cura, ele está fazendo a obra de Deus também, porque Jesus veio curar todos os enfermos que chegavam aí. Jesus curava, então Jesus tirava a doença. Se o médico tira, então ele é um aliado de Deus. Mas a última palavra não está com ele e também não está com ninguém que venha trazendo palavra negativa para você. Recuse esse diagnóstico. Não, a última palavra tem que ser a palavra de Deus, na palavra que você confia. Eu quero aproveitar um momento contra um fato, né, do século passado, de uma criança que morava nos Estados Unidos. E ele aos 8 anos, foi para a escola, né, pela primeira vez. Nessa época, as crianças não iam cedinho para a escola, não. Aliás, nem na minha época, né, nós íamos com 7 anos. E ele foi com 8 anos para a sua escola pública. E lá ele conseguiu ficar 3 meses. Era um menino irrequieto, né, muito perguntador. E ele mandou um bilhete para a mãe da criança, né? Aí o menino entregou o bilhete à mãe, a mãe começou a ler e começou a chorar, né? Aí o menino disse: mamãe, por que a senhora está chorando? Ah, meu filho, é porque o professor disse que você é um menino muito especial, né? Que você é um gênio. E ele não tem condição de manter você lá porque você é um gênio. Eu que vou promover a sua educação, né? E a mãe chorando muito, aí abraçou o menino e ele abraçou aquela ideia de que ele era um gênio. E aquele menino foi crescendo, sendo um gênio, né? Ele acreditou firme naquela palavra. E esse menino, realmente ele fez muitos inventos, né? Muitos inventos na área do telégrafo, montou jornal, né? Ele era, na verdade, muito esperto e ele começou a aprender as letras com a sua mãe e ele devorou, quer dizer, leu todos os livros de ciência, né? Ele tinha uma tendência à ciência, né? Um fato positivo, né? E se tornou um adulto, né? Ele registrou a patente de 1.033 invenções, mas ele conseguiu descobrir mais de 2.000 inventos. Um desses inventos, você é beneficiado até hoje. Eu estou falando de
Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Então hoje você anda na luminosidade porque um dia uma mãe acreditou no seu filho e confessou positivamente. Esse é o nosso irmão Edison. E aí depois de bem adulto, né, a mãe já tinha falecido, ele mexendo nas suas coisas lá antigas, ele descobriu um bilhete. Aí ele viu que o bilhete era aquele que o professor mandara para a sua mãe. Aí ele leu o bilhete. O bilhete dizia assim: olha, seu filho, ele é fracassado, ele não consegue aprender nada. Ele não tem condições de permanecer na escola, porque ele não vai aprender. Ele afirmou que Edson não tinha um raciocínio perfeito, né? E deu aquele diagnóstico. Você já pensou se a mãe aceitasse aquele diagnóstico? O desastre que seria, né? Até hoje talvez nós tivéssemos, né, lendo à luz de vela, mas graças a Deus uma pessoa não aceitou o diagnóstico negativo. Você também não deve aceitar o diagnóstico negativo. Você tem que confessar a palavra positivamente e dizer que a última palavra é a palavra de Deus. Não se mova por emoções, mas se mova por fé. Muita gente, né, se arrepia, diz que quando tem fé se arrepia. Foi muito bom o culto, né, de domingo principalmente. Aí ele faz 1000 promessas no domingo, porque ele tem uma fé sentimental. Mas quando é segunda-feira, o primeiro problema que ele tiver, né, ele esquece da sua fé. Mas a fé bíblica, a fé de Deus, a fé segundo Deus, ela não vem dos sentidos, ela está no seu espírito. E ninguém pode remover de você esta fé. Esta fé nós chamamos a fé de Deus. Há um versículo da palavra de Deus, né, que define a fé pelo que você diz. Esse versículo está em Marcos 11, 23. Diz assim: se disseres a este monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crendo que se fará aquilo que você diz, aquilo que você disser será feito. Você vê que as nossas palavras é levada em consideração. É a confissão, né? A confissão é levada em consideração. Então, se Jesus falou nesse versículo, ele não deu digamos assim, não estava simbolizando o monte como algo difícil. Não, ele falou para o monte mesmo, porque se você pode falar para o monte, então você pode falar qualquer coisa menor do que o monte, um câncer, né? Uma dor, outra doença qualquer. E você tem que falar. Olha, as coisas ditas inanimadas, aquelas coisas paradas, né, que não ouvem a sua voz, por exemplo, uma pedra, uma doença, outra coisa, um mal. Você sabe que no reino espiritual essas coisas não são inanimadas, elas são animadas pela sua voz, ou seja, você, pela sua fé, você faz essas coisas movimentarem, né? Pela sua palavra, rema. Deus tem uma palavra, toda a Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra logos de Deus. Mas Deus não fala com o homem através da Bíblia toda, ele escolhe uma palavra, uma porção da palavra, para transformar ela em poder, em rema, para revelar a você. É por isso que diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando alguém se dispõe a ouvir, dando primazia à palavra de Deus, né? Reservando um momento especial para a meditação na palavra de Deus, porque ouvir é o firme propósito de querer experimentar aquela palavra, né? Ouvir quer dizer a percepção da palavra, ter para dentro de você a percepção da palavra. E nós sabemos que tem muitas pessoas que
tem problema, né, no ouvir, e ele tem outra forma de perceber a palavra de Deus. Tem umas pessoas que não enxergam, mas como é que ele vai perceber a palavra de Deus? Ele já vai fazer a leitura braille, né, através da impressão digital. Tem aquelas pessoas, né, que são mudas, tem as expressões de sinais. Então tem diversas formas de nós entrarmos na percepção da palavra. E uma dessas formas é você atentar para ouvir a palavra de Deus, confessar com a boca e falar aquilo que você pretende. Então esse rema de Deus, ele vem através da palavra falada, seja de alguém, de um pregador, ou você, né, meditando na palavra e proferindo com a sua boca em voz audível, né, para que aquilo seja sedimentado em sua alma. Aí aquilo ali vira uma verdade no seu espírito. Por isso você tem que falar com a sua boca aquilo que você pretende diante de Deus, né? Então, você viu que nós temos que confessar a palavra de Deus, né? Você tem que crer naquilo que a palavra diz. E a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia diz que eu sou, então eu sou o que a Bíblia diz, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus. A Bíblia diz que você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Isso quer dizer que Jesus tornou você participante de tudo que é dele. Jesus é dono, né, de todas as coisas. Jesus é Deus, né? E Deus é o dono de todas as coisas. E ele divide com você todas essas coisas. Você pode confessar assim: sou justiça de Deus. Deus me deixa em plenitude diante da sua face, sem culpa alguma. Porque ele se fez justiça para você. Você não tinha justiça, ele deu a sua justiça para você andar em justiça diante de Deus, sem culpa, né? Sem medo algum. Então você confessa sempre: sou justiça de Deus. Quando o diabo lhe acusar, diga: sou justiça de Deus. Quando você pecar, né, por acidente, como eu falei, você confessa, e se o diabo apontar para você, você aponta Cristo para ele, diz assim: sou justiça de Deus. Ele sai de longe de você, né, e deixa sua mente livre. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. É o que diz a palavra: sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Efésios 1:3. Você acredita nisso? Que você já é abençoado? Que suas bênçãos estão lá e não precisa você pedir o que você já tem? Tá certo que a palavra manda pedir, porque a palavra trata de meninos na fé, mas eu creio que você agora já é adulto. O adulto toma posse daquilo que já é seu pela promessa na palavra. Confie inteiramente na palavra de Deus. Diga assim também: eu sou luz do mundo e sal da terra. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Nós detemos em nós o conhecimento de Deus. Luz quer dizer conhecimento. Você tem conhecimento para espalhar no mundo, mas é o conhecimento da palavra. Não é o conhecimento de sentimentalismo, não. É o conhecimento da palavra. Crescei na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não é crescer ouvindo qualquer coisa por aí, mas é ouvir a palavra de Deus, que ela tem para dizer para você muitas bênçãos. Então você vai ouvindo. Isso gera fé e desce ao seu coração. Quando ela desce ao seu coração, o diabo não rouba. O problema é que às vezes nós ouvimos um pouquinho hoje e esquecemos. Confiamos em Deus hoje e amanhã negamos. Então essa fé não desceu ao seu coração, ao seu espírito. Por isso que as pessoas às vezes são fracassadas dentro da igreja e guardam fracasso, né, para o resto da vida, porque não age dentro do princípio da palavra de Deus. Então você é luz do mundo? Diga: sou luz do mundo, sou sal da terra. Eu tenho sempre uma palavra temperada, boa. As pessoas que vão me ouvir, elas vão gostar de me ouvir o que eu tenho a dizer, porque eu tenho uma palavra temperada para mudar a terra, mudar o mundo. Diga assim também: eu sou mais que vencedor.
Você não é só vencedor, não, meu irmão. Você é mais que vencedor. Você já entra na guerra como vencedor, porque na frente está Jesus e ele venceu por nós. Creia nisso. Eu sou morada do Espírito Santo, confesse. Se você é uma morada do Espírito Santo, jamais você estará só. Não se sinta sozinho, seja lá em que situação você se encontre, meu irmão, minha irmã. Erga a sua vida, né? Se levante, né? Se levante nessa confiança. Eu sou guardado, né, pelos anjos do Senhor. Diga assim também, porque está escrito no Salmo 91. Os anjos acampam em volta dos que o temem. Não peça mais a Deus, não seja ignorante na palavra de Deus, pedindo assim, Senhor, acampa os teus anjos. Não faça isso. Você está pedindo o que você já tem, que já está à sua disposição, irmão. Diga assim, graças a Deus que os anjos do Senhor estão aqui. O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E nós às vezes andamos, irmão, pelo vale da sombra da morte. Mas o Salmo mesmo diz assim, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E ainda ele prepara uma mesa farta de bens espirituais nas regiões da sombra da morte. Confie. Então você diz que é, né? O que a Bíblia diz que você é, então você pode dizer também que eu tenho autoridade sobre as trevas. Você tem autoridade sobre as trevas. É a palavra que diz. Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Será que você pode dizer isso também? Eu tenho a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria não é a alegria passageira, não é uma alegria das emoções. É uma alegria, irmão, espiritual, está no seu espírito. Se você estiver triste, abatido, requeira essa alegria. Confesse que você tem essa alegria. Diga assim, ó, a alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força de 1, 2, 3 vezes. Aí você vai ver o que acontece em meio ao caos. Diga assim também, eu tenho o Espírito de Deus que opera a vida dele em minha vida. Então, nós temos vida porque temos o Espírito de Deus que é a vida em nós. Diga assim, eu tenho poder para testemunhar e falar do Evangelho, expulsar demônios, porque Jesus já lhe deu esta autoridade, meu irmão. Não aceite menos do que isto. Eu tenho a unção para prosperar, para ter lucro, para ser bem-sucedido. Jesus não chamou ninguém para andar abaixo da linha da pobreza, não. É cumprimento da palavra. Ele é um Deus rico. E Ele quer dividir essa riqueza com você. Então, seja próspero, requeira essa prosperidade bíblica para a sua vida. Tenha para dar. Bem-aventurado ao que dá. O que dá é mais bem-aventurado porque ele tem para dar, né? Então você já sabe do que você é. Você agora sabe o que você tem. Agora diga que o que você pode. Eu posso reinar em vida através de Cristo. Jesus nos chamou para reinar em vida. Reinar em vida é viver no poder de Deus. É colocar o diabo submisso, né, às suas ordens. Então você pode amar e perdoar. Porque quem vai dar essa capacidade de amar e perdoar é Deus. É Deus que vai amar você. E você, sendo amado, você ama outros e perdoa outros. Às vezes nós limitamos muito o amor de Deus em nossa vida porque não deixamos ser amado por Ele. Você pode dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sentir frio, eu posso estar aquecido, eu posso me alimentar bem, eu posso talvez não me alimentar tão bem, mas eu não passarei fome jamais, porque eu posso tudo
naquele que me fortalece. Posso ligar os céus com a terra, tenho autoridade dos céus em minha vida, eu sou a igreja do Senhor. Então, Deus deu autoridade dos céus aqui na terra, meu irmão, minha irmã. Posso vencer a tribulação é momentânea, Deus não deu a tribulação permanente, é só um momento de aperfeiçoamento, então você vence e sai vitorioso, meu irmão, minha irmã. Se você está atribulado, se você está passando por situação difícil, confie no poder da palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, confesse em voz alta. Posso vencer a tentação? Posso sim. Não diga, eu sou fraco, estou na carne. Se eu sou na carne, então Deus até compreende. Deus não compreende nada disso, porque Ele já lhe deu o melhor, o Espírito Santo dentro de você. Você não tem que viver uma vida de lascívia, de desejos sexuais, de desejar o indevido que não é seu, né? Você é um homem ou uma mulher, mas você é um homem ou mulher de Deus, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você pode vencer sim as tentações. Você é mais do que vencedor em tudo, inclusive nas tentações, irmão. Você agora tem o Espírito de Deus, tem o fruto do Espírito, que ajuda você a vencer. Ande no Espírito, andar em Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Posso andar na orientação do Espírito, você é filho de Deus, então você agora precisa andar ouvindo a voz do Espírito Santo. Ele sabe o que é melhor para a sua vida, sabe o que é melhor hoje, amanhã e no futuro. Então escolha ouvir a orientação do Espírito Santo. E para concluir, meu irmão, eu quero ler para você um texto que Paulo falou aos 2 Coríntios 4:13, que diz assim: e temos também o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Então você crê, meu irmão, nessas palavras de Deus? Fale a palavra de Deus, divulgue a palavra de Deus. Então que Deus possa deixar você convicto daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que você pode. Shalom.